Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, da mesma forma que há pouco eu orei juntamente com a igreja, reconhecendo o quão falho, o quão pecador sou, mais uma vez eu oro, reconhecendo, amado Deus, que de mim mesmo eu não tenho a mínima capacidade para pregar a Tua palavra. Por isso, uma vez mais, eu peço a Deus o auxílio do Teu Espírito Santo. Me ajude, ó Deus, me ajude. É a Tua palavra que está aberta aqui diante de mim. Os meus irmãos aqui reunidos não querem ouvir o que eu tenho a falar, mas o que o Senhor tem a falar. Por isso eu lhe suplico, venha sobre mim a sabedoria e o conhecimento do Teu trono, e que o Teu Espírito Santo me ajude, amado Deus, a proclamar a Tua palavra com sinceridade, com verdade, em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, sem exceção, pecaram e carecem da glória de Deus. Meus irmãos, esse mês, dia 17, eu completo 37 anos. E desses 37, 14 anos eu completo esse ano e recebi Jesus. Recebi Jesus aos 23 anos. E nesses 14 anos de igreja, recebi Jesus e constantemente na igreja. Nesses 14 anos de igreja, eu conheci gente na igreja perturbada. E vocês estão olhando para um deles. Eu já fui muito perturbado depois de ter recebido Jesus. Nesses 14 anos, eu conheci muito crente difícil de relacionamento. E vocês estão olhando para ele. Nesses 14 anos, eu conheci muito crente que, mesmo depois de ter recebido Jesus como Salvador, esteve no pecado. Eu estou falando de mim mesmo. Sem vergonha alguma, eu reconheço tudo isso que eu acabei de falar para vocês aqui. Meus irmãos, os meus piores pecados eu cometi depois que eu aceitei Jesus. Como assim, pastor? Sim, porque antes de receber Jesus eu estava na ignorância. Eu estava vivendo na prática do pecado e, por ignorância, amando o pecado sem esclarecimento algum a respeito do que é correto, do que é certo à luz da palavra. Os pecados que eu pratiquei antes de receber Jesus foram graves, foram terríveis, mas os piores eu cometi depois de ter recebido Jesus. Por quê? Porque eu já estava iluminado. Eu já conhecia a palavra. Eu já sabia o que era a verdade e ainda assim eu insisti no erro. Depois de ter recebido Jesus. Meus irmãos, faz somente pouco mais de 2 anos. Jennifer e eu temos mais de 6 anos de casados. Faz apenas pouco mais de 2 anos que eu me tornei o esposo que sou. Eu já fui um péssimo esposo. Depois de ter recebido Jesus. E há 14 anos o Espírito Santo tem me colocado pelo avesso e me levado a reconhecer as minhas falhas, os meus pecados, a reconhecer aonde tem podridão dentro de mim. Meus irmãos, se uma pessoa vem à igreja e não perde um culto, mas ela ainda não reconhece que é pecadora e que carece da glória de Deus, essa pessoa ainda não teve um encontro com Jesus. E o problema é que, na maioria das vezes, essas pessoas
elas reconhecem o pecado em todos ao redor dela. Apontam o pecado na vida de todos da igreja, criticam e massacram de forma terrível todos que estão na igreja, menos a ela mesma. Menos a ela mesma. E louva e glorifica e exalta o nome do Senhor com os lábios, mas o coração longe, muito longe de Deus. Porque o primeiro sinal, meus irmãos, de que uma pessoa teve um encontro com Deus é que ela reconhece os seus pecados. É que ela reconhece que é pecadora. É que ela reconhece que ter recebido Jesus, como eu, há 14 anos atrás, foi somente o primeiro passo. Eu costumo dizer, meus irmãos, que eu estou em uma fase muito perigosa da minha vida cristã. A adolescência é uma fase muito complicada, né, dos filhos. Os meus meninos não chegaram ainda nessa fase, mas eu bem sei que vai ser uma fase complicada porque eu já fui adolescente. Quando nós recebemos Jesus, o que acontece? Nós nascemos de novo, não é verdade? Então significa que espiritualmente eu tenho quantos anos? 14. Eu estou em plena adolescência espiritual. Quem disse que eu sou um adulto? Um dia eu disse isso aqui e eu percebi que o irmão ficou até chateado. Tempos depois ele pegou o microfone na oportunidade e deu até uma indireta. Mas eu volto a repetir. Tempo de crente não significa santidade. Eu tenho 40 anos na presença do Senhor, eu tenho 40 anos que aceitei Jesus. Não significa nada, absolutamente nada. Aquele ladrão da cruz, ele experimentou somente 3 horas vivo na presença de Jesus e foi para o paraíso. E talvez muitos de nós vamos passar a vida inteira na igreja e não na presença de Deus e no último dia ser deixado para trás. Por causa do peso do pecado na alma. De nada adianta estar na igreja e não ter um encontro com Jesus para que este encontro venha revelar o quão podre que nós somos. O problema é que a igreja está mal acostumada. A igreja quer ter um encontro com Jesus para Jesus falar para ela o quão especial ela é, o quão bonita ela é, o quão maravilhosa ela é. Eu sou muito de analisar as músicas gospel, porque nem sempre elas são inspiradas pelo Espírito Santo. E tem uma canção que é muito bonita mesmo. Mas olha só o que o refrão dela diz: você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. O quê? Que negócio é esse? Então quer dizer que eu sou um espelho e quando Deus olha para mim, ele vê ele mesmo? Porque o que é um espelho? Um espelho é aquele objeto onde eu paro na frente do espelho e eu vejo o meu próprio reflexo. Então essa música está dizendo que eu sou um espelho e quando Deus olha para mim, ele vê a imagem dele. Ele vê um pecador. Ele vê um miserável. Aonde que eu vou ser um espelho e Deus olhando para mim vai se enxergar? Isso entra dentro da nossa mente e acaba se tornando uma verdade. Mas não está na Bíblia. Pastor, mas a Bíblia fala que nós somos imagem. É bonito, lindo. É bonito, é muito bonito. Pastor, mas a Bíblia fala que nós somos imagem e semelhança de Deus. Entenda. Isso foi a natureza espiritual de Adão naquele exato momento que ele foi criado. Depois do pecado, meus irmãos, já era. Nós somos imagem e semelhança do pecado. Essa palavra foi a respeito de Adão, no exato momento que ele foi criado e recebeu o fogo de vida. Não havia pecado ainda. Adão era assim, imagem e semelhança de Deus, porque era totalmente puro, mesmo sendo carne. Ele não havia pecado. Depois do pecado, meus irmãos, nós já nascemos em pecado. Já nascemos em pecado. Hoje só existe uma forma, não somente de ser imagem e semelhança de Deus, mas de ser luz, através de Jesus. É recebendo Jesus Cristo verdadeiramente em nosso coração como único e suficiente Salvador. E dando a Ele permissão para remover, para arrancar do nosso coração o pecado
E essa mania miserável que nós temos de querer ser santo demais e o resto é tudo pecador. Poucas coisas me deixam revoltado. Mas me revolta crente que só faz assim, ó. Me revolta crente que é a distância. A distância já condena a roupa que a pessoa está vestindo. Estar na igreja e não estar na presença de Deus é melhor ficar em casa. Por mais que seja lamentável, cadeiras vazias, mas de nada adianta estar na igreja e não estar verdadeiramente na presença de Deus. Isaías capítulo 1, versículo 4. Olha só o que o profeta Isaías abre a boca para dizer. Ele abriu a boca. É muito importante que vocês entendam isso. Isaías abriu a boca para dizer isso. Ai desta nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade. São descendência de malfeitores, filhos que praticam o mal. O profeta duro, um homem de Deus, abriu a boca para falar raça de pecadores. Povo desobediente. Seus filhos são filhos da maldade. Isaías no capítulo 1. Aí no capítulo 6, esse profeta teve um encontro com Deus. Durante os 5 primeiros capítulos do livro de Isaías, ele só metendo porrada. Vanilde era pecadora. Estava esse vestido brilhosinho só para disfarçar. Jaqueline, Duvalina, Ruth, vão para a igreja como se não servisse para nada, continuam no erro, assim de Isaías. Metendo bronca, metendo porrada, acusando todo mundo, metendo bronca e dizendo que todo mundo é pecador. E ele, o profeta. Mas aí no capítulo 6, preste bem atenção. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Um homem que tempos atrás estava abrindo a boca para acusar a impureza de todas as pessoas, para dizer que todo mundo era pecador. Diante daquele encontro com Deus, ele abriu aquela mesma boca para dizer: ai de mim, estou lascado, estou ferrado, os meus lábios são impuros e eu estou vendo aqui Deus, eu vou morrer. Um profeta que ainda não havia tido um encontro com o Senhor, só abria a boca para meter a porrada nos outros e nunca nele. Foi necessário ele ver Deus face a face, e quando ele viu Deus face a face, Deus olhou para ele e viu o próprio reflexo de Isaías? Não. Isaías, ao olhar para Deus, ele teve um reflexo da própria podridão que estava nele, porque é impossível olhar para Deus, meus irmãos, é impossível ter um encontro verdadeiro com Jesus e não sentir o peso do pecado em nossa carne. A santidade de Deus nos esmaga. A santidade de Deus é como um dedo de todo tamanho apontado na nossa testa, nos fazendo reconhecer que nós somos pecadores, que nós não somos especiais, que os seus 10, 20, 30 anos de crente não significa nada se você não tiver um encontro com Deus. Ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros. Será que Isaías chama o hálito, tinha bafo de onça? Não, ele falava palavrão mesmo. Ele abria a boca para se assentar nas rodas dos escarnecedores, um profeta. Certamente ele tinha conversinhas com seus amigos de imoralidade. Se naquele tempo existia o WhatsApp, certamente ele tinha um grupo só de coisa errada. Certamente ele tinha um grupo secreto. Ele era casado, a esposa dele com certeza não tinha senha do celular. Ele reconheceu que a boca, que os lábios, que as palavras dele eram sujas e impuras. E após ele reconhecer isso, o que aconteceu? Deus pegou um chicote cheio de prego e lançou nas costas dele? Não. Deus ordenou com que um anjo fosse até ele com a brasa nas mãos para tocar os lábios impuros dele, e aquela sujeira foi removida.
Meus irmãos, se Isaías, um profeta, estava com os lábios impuros, quanto mais nós. Se Isaías, um homem que recebeu de Deus a revelação a respeito do nascimento de Jesus, ele foi um profeta messiânico, estava podre no seu falar, nas suas palavras. Imagine nós. Imagine nós. Ah, meus irmãos, precisamos entender isso. Tempo de crente não é santidade. Cantar, pregar, não significa nada, absolutamente nada, se você não tiver verdadeiramente um encontro com Deus e clamar pela misericórdia dele. Todos pecaram. Todos. A começar de mim. A começar de mim. Depois que eu recebi Jesus, e é muito importante eu dizer isso aqui, para que o Espírito Santo toque no coração de alguém ou de alguns. Depois que eu recebi Jesus, o meu pior pecado, sabe qual foi? Ficar de mal do meu pai. E eu era aplaudido na igreja. Ó, Nido é um homem de Deus, um evangelista. Nido entra dentro dos pregas para evangelizar. Nido vai nas praças. Nido vai nas bocas de fumo. É um homem de Deus, vai ser um pastor. E meses, mais de ano de mal. Cruzava pelo meu pai na escadaria de casa, dentro de casa, sabe? E me afastava dele. O que foi que aconteceu? Sim, meu pai, infelizmente, ele fez algo, disse algo que me chateou. Naturalmente, quem deveria pedir perdão era ele. Mas quem tinha Jesus no coração? Sou eu. Meus irmãos, não espere aquela pessoa que está magoada com você vir até você para pedir perdão. É você que tem a responsabilidade de ir até aquela pessoa. Aleluia, Deus. O apóstolo Paulo diz o seguinte: se depender de vós, tende paz com todos. Depende de nós. A paz depende de nós. Entenda, eu estou falando de você ir lá pedir perdão, liberar perdão. Eu não estou falando para você se tornar um visitante diário dentro da casa daquela pessoa. Porque sim, existem pessoas que nós vamos perdoar, mas vai ser impossível ter um relacionamento. Mas tira do coração esse peso. E eu tenho certeza que aqui há pessoas que estão encrencadas com um parente próximo. Não desça a sepultura com esse peso na testa. Ah, pastor, vou perder a salvação? Não, acredito que não. Mas isso está te impedindo de viver uma graça de Deus específica para a sua vida. A mágoa, meus irmãos, é um guarda-chuva feito de pena de urubu. E você fica ali segurando, impedindo com que as bênçãos de Deus se acheguem sobre a sua vida. E preste atenção no perigo. Certa vez Jesus Cristo disse: se você pegar a sua oferta e colocar ela no gasofilaço, mas no meio do caminho você se lembrar que está encrencado com alguma pessoa, coloque a sua oferta de novo no bolso, vá até aquela pessoa e peça perdão. Sabe o que é isso, meus irmãos? É maldição. Você meter a mão no seu bolso e ofertar no gasofilácio estando encrencado com alguém. Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, qual é um dos versículos? Perdoa os nossos pecados como o quê? Como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Será que estamos perdoando de fato? Sim, pastor, perdoei no meu coração. Se você não for até aquela pessoa, não vai ser ligado no mundo espiritual. Não adianta nada dentro da sua casa, eu estou em paz com aquela pessoa. Mas aquela pessoa não sabe disso, aquela pessoa precisa ouvir. Até para que as penas de urubu se dissipem da cabeça dela também. Porque a mágoa, meus irmãos, não amaldiçoa somente quem está magoado, amaldiçoa quem magoa também. Amém, Ruth? Meus irmãos, precisamos tanto de um encontro com Deus. Precisamos tanto. Algumas igrejas têm um evento chamado Encontro Face a Face, onde uma ou duas vezes por ano reúne aquele grupo de pessoas para passar 3 dias em um local isolado, para ali ter um intensivo. Já participei de vários
vários eventos como esse. São praticamente 6 cultos por dia. Muito intensivo, sabe? Um mover de Deus. Mas entenda, não é necessário isso. É bom ir, é importante ir, é legal ir. Deus derrama muito poder, sim. Mas entenda, nós podemos ter esse encontro. Hoje eu senti a presença de Jesus enquanto a irmã Bonilde cantava. É uma oportunidade que nós estamos tendo de ter um encontro com Ele hoje. E reconhecer as nossas mazelas, reconhecer as nossas misérias, reconhecer a nossa podridão, reconhecer os nossos pecados. Aleluia. O que está impuro na sua vida? O que está impuro na minha vida? E outra, não espere que o Espírito Santo te revele o que está de errado na sua vida, porque acredite, você sabe. O Espírito Santo revela muitas coisas, principalmente a respeito da palavra de Deus. Mas será que é preciso o Espírito Santo revelar a respeito do pecado? Eu conheço um pastor, eu estou orando para trazer ele aqui, pastor Timóteo. Eu lembro que algumas pessoas tinham medo quando ele ia pregar lá na igreja. Pessoas que estavam assim, sabe, na vida no pecado, porque Deus usa ele muito no dom da revelação. E algumas pessoas se escondiam. No final do culto, que geralmente ele começava a orar para Deus estar derramando revelação, as pessoas iam para o banheiro, iam lá fora beber água. Só faltava ficar escondida, todo mundo de pé, só faltava a cachaça no meio da multidão. Com medo do homem de Deus revelar algum pecado, alguma desobediência, coisa que ele nunca fez. Porque para que o Espírito Santo vai revelar um pecado na minha vida se eu sou o primeiro a saber que eu estou pecando? Não preciso de revelação, preciso de arrependimento, de vergonha na cara e clamar pela misericórdia do Senhor. Meus irmãos, hoje eu acordei com isso, sabe, no meu coração. Estou compartilhando aqui o que praticamente eu recebi hoje pela manhã a respeito da minha vida. Não é de vocês, não é da minha vida. Um cara complicado. Há 14 anos, na presença de Jesus, sendo pastor, e ainda não tomou vergonha na cara em muitas áreas da sua vida. Pastor, o senhor não é digno de ser pastor, não. Então quem é digno de ser pastor? Ninguém. É a misericórdia de Deus, meus irmãos, na minha vida, na sua vida, que nos dá dignidade para fazer algo para Ele. Tempos atrás estava na moda os pastores usar terno prateado. Pensa uma coisa assim que me incomodava. Os ternos todo branco, no final do culto ainda pegava e derrubava um monte de gente com terno no poder. Parou, vocês perceberam que parou, né? Sabe por que parou? Porque não é mover de Deus, o que é mover de Deus permanece. Estava na moda um monte de pregador inventando esse negócio de terno para um lado e para o outro, tinha que ser prateado. Ou era branco ou era prateado. Eu fico muito atento quando eu vejo um homem, um pastor, um pregador, tentar transparecer uma santidade através das roupas. Um terno todo branco, todo prateado. Porque na maioria das vezes é só para esconder sujeira e mais sujeira. Vocês constantemente irão ouvir isso aqui de mim. Eu sou pecador, eu sou falho. Há 14 anos o Espírito Santo de Deus está moendo a minha alma, torcendo o meu coração para sair todo sumo. Sabe aquele chorume comum em lixão? Aquela água escura que escorre naqueles lixões? É mais ou menos assim que acontece no meu coração quando Deus torce o meu coração. Sai chorume, sai água podre, água suja, mas é necessário torcer. Jane Vicente reclama comigo que geralmente eu demoro 2 dias para lavar roupa, porque eu sou sistemático. Primeiro eu coloco na máquina, e a máquina faz o trabalho dela. Aí depois eu coloco na amaciante, aí só depois eu vou estender. Tanto é que eu comecei a lavar ontem, que só amanhã eu vou estender. Mas para mim é um processo necessário, sabe? Eu acho importante bater 2 ou 3 vezes na máquina. Eu acho importante passar um tempão ali no amaciante de molho, para só depois colocar no varal. Quando fica no varal demora também. Só falta sair de lá parecendo um papel de tão duro, um papelão. E tanta informação.
certeza. E eu entendo que hoje, meus irmãos, sabe qual é a minha situação hoje? 14 anos que recebi Jesus, eu estou de molho. Eu estou de molho ali no sangue de Jesus há 14 anos, sendo purificado, sendo lavado. Há 14 anos, pense a sujeira. É porque o sangue de Jesus não tem poder suficiente para me purificar no segundo? Não é isso não, é porque eu sou muito, muito, muito sujo mesmo. E quem está falando é o pastor Guido, o pastor dessa igreja. Deus me livre, não vou daquela igreja mais não. O pastor está falando que é pecador. Então procure uma igreja onde o pastor não é pecador. Passe a congregar nela e é um grande risco de você ir para o inferno. Mas ainda bem que o supremo pastor dessa igreja é Jesus. E ele sim é puro. Ele sim é santo. Ele sim é limpo. Aleluia. Essa era a pregação, meus irmãos. Eu tinha compartilhado. Eu nem sei se é pregação. Eu sempre falo para algumas pessoas, meus irmãos, eu não sou pregador não. Eu não tenho voz de pregador. Eu não tenho postura de pregador. Eu não tenho sapateado de pregador. Nem roupa de pregador, na maioria das vezes eu não tenho. Mas isso era o que eu tinha para compartilhar para vocês. As minhas fraquezas e o meu reconhecer que eu sou pecador e que eu preciso e necessito da glória de Deus chamado Jesus Cristo.